Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, quero agradecer a sua audiência. Você dos Estados Unidos que está em Nova Jersey, São Francisco, Los Angeles, Chicago e Nova York, Canadá, Hamilton, Toronto, Montreal, Alemanha na Baviera, Goiânia, São Paulo. Muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Agora, exatamente 12 horas e 3 minutos. Aqui em São Paulo está um calorzinho, está 28 graus, está muito calor, na verdade, abafado. E hoje a gente tem um convidado muito especial, o Jefferson Lima, que generosamente aceitou o meu convite. A gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, mas ele é empreendedor, mentor e criador do método O Salto, que no final do programa ele vai explicar para a gente um pouquinho o que é isso. Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos que estão escutando aí. É um prazer estar com vocês aqui na rádio. Vamos falar sobre desenvolvimento pessoal aí, dar um upgrade na nossa melhor versão. Muito obrigada. E olha, pessoal, a gente adora responder perguntas e receber elogios, tá? Reclamação eu não gosto muito, mas pode mandar também. No WhatsApp, 31 98308 5976. Jefferson e eu estamos aqui disponíveis para responder as perguntas de vocês. Jefferson, eu vou começar te perguntando. O mercado ele vive em constante mudança. Nesse momento, quais as principais competências que nós precisamos ter, seja qualquer que for a nossa função, para otimizar a nossa vida profissional? Bom, Mara, antes de mais nada, eu acredito que a principal competência que nós precisamos ter é acreditar na gente mesmo. Oh, boa! Se você não tem credibilidade em você, as pessoas não vão acreditar. Sabe? A proatividade, acima de tudo, é o que mais é procurado pelo empreendedor hoje. As pessoas, elas não estão mais atrás por incrível que pareça, daquelas competências acadêmicas tão somente, mas são muito mais preocupados nos resultados que os colaboradores podem dar, ou você pode entregar para a empresa, né? Então, essa competência, às vezes, não vem pela forma acadêmica, vem pela vida, né? E vem pelo seu desenvolvimento pessoal. Quando você entende que você quer chegar em algum lugar e você é determinado naquilo, você busca conhecimento, você busca estar mais ativo, você busca informação. Hoje, com a internet, nós temos tantas ferramentas e tantas maneiras e formas da gente buscar informação e crescimento, e é impossível você não conseguir fazer isso, né? Eu não sei se eu estou enganada, Jefferson, mas na minha época, que eu já vou quase para os 60, a gente só tinha... Vou fazer 57. Tá ótima. Obrigada. Como é que a gente tinha conhecimento? Lendo, né? E indo para a universidade. Então, eu acho que era mais caro a gente aprender. Hoje, como você falou, você vai na internet, tem um mundo de informação, né? Você consegue, inclusive hoje, fazer praticamente uma formação sobre aquilo que você quer aprender. Você tem tanta ferramenta como curso online, livros hoje, eu acho até que, por mais que as pessoas falem que não, em algum momento, mas eu acredito que o brasileiro está começando a ler mais, né, buscando mais informação. Isso é excelente, né? Eu leio bastante, né, então eu falo que eu incentivo os meus filhos a ler, todos leem bastante também, e esse desenvolvimento, ele acontece por um exemplo que a gente exerce, né, pelo que a gente vai vendo, por aquilo que a gente quer alcançar na vida. Não tem como a gente viver, como eu falo muito nas minhas mentorias, inclusive, não existe maneira nenhuma de você viver os seus propósitos sem você passar pelos processos, né? Então é importante você se preparar, estudar, estar sempre ali disposto a ter uma... A sorte não acontece para quem não trabalha, a sorte não acontece para quem não se prepara. Nossa, exato. Tem gente que fala assim, ai, nossa, mas que sorte. Não, sorte não, me preparei para ter essa sorte, entre aspas, não é, Jefferson? Exatamente. Então, eu tenho até aqui no meu currículo aqui, que é um orgulho que eu tenho, de certa forma, né? Eu dei mentoria para o Gustavo Lima, para o cantor Gustavo Lima. Uau, tem que se orgulhar mesmo. Assim, isso aconteceu
porque você está preparado. Só para te falar, vou contar uma curiosidade aqui para a audiência, Conte, inclusive. a gente adora. Eu conheci o Gustavo Lima porque eu fui, o rapaz que cuida da imagem dele foi meu aluno, né, há muitos anos atrás. E ele estava em São Paulo, ele falou, preciso de um cara para dar aqui um coach de estilo para mim, eu preciso melhorar minha versão, eu estou num outro momento da minha vida. Olha, vou ser muito sincero, é um segredo aqui, não conta para ninguém, por favor. Não conta para ninguém, audiência. Eu estava aqui em casa num sábado, assim, no final do dia, com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, Mara. Aí tomei aquela dipirona básica, né? Aquelas 2 dipirona básica, deitei aqui na cama, aí meu telefone tocou, era o Gustavo Lima. Meu Deus. Falou, bebê, eu preciso de você agora, eu preciso de uma consultoria sua. E ele fica aqui perto da minha casa, ele se hospeda aqui. Na hora, eu me levantei e fui atender o Gustavo. Passou até dor de cabeça, né? Eu estava preparado. Estava preparado, isso. Você entendeu? Então, eu estou contando essa história, essa curiosidade, porque, assim, quando você busca conhecimento e você está preparado e é proativo, você não tem desculpa. Você não tem, eu estou com dor de cabeça. Eu tinha um motivo plausível, inclusive, para não... Exatamente, mas ali eu decidi viver aquele processo. Falei, vamos lá, sabe? E a gente resolve. É assim que a vida é. O programa aqui na rádio, contar esse segredo também, ele era gravado. E depois, com o passar do tempo, a rádio falou, vamos fazer ao vivo? Aí um monte de gente falava assim para mim, ai, Mara, mas ao vivo? Não, vamos embora, não tenho medo, não. A gente erra, a gente acerta. Sim. E vamos em frente. E eu adoro fazer o programa ao vivo, adoro. E faz muito bem, viu? Porque a gente vai numa outra energia, né? Você tem a responsabilidade de minimizar o erro. Quem corre risco tem muito mais possibilidade de sucesso. Eu estava vendo uma entrevista de uma Global e a pessoa perguntou assim para ela, é difícil fazer novela? Ela falou, não, fazer novela é fácil, porque a gente recebe o texto, estuda, ensaia e grava. Difícil é isso aqui que vocês estão fazendo ao vivo. Falei, puxa, não é que é verdade? Com vários imprevistos, várias coisas. Exato. Eu acredito que... Mas é aquilo, Mara. Você está preparada, não está? Exato, não tem que ter medo, não. Vamos em frente. O medo é uma doença. Eu costumo falar isso. As pessoas falam, nossa, Jefferson, você é duro. Não, assim... ontem eu fiquei até tarde aqui dando uma mentoria, nós fizemos um curso, um salto, inclusive, aqui. E aí eu estava falando com o pessoal aqui o seguinte, anotem isso aí. E são duras realidades da vida. Eu pedi para o pessoal anotar e vou pedir para a tua audiência anotar também, se você puder. Vamos lá, gente, anota. 3 coisas básicas da vida adulta, tá? Primeira coisa, a vida não é justa. Tá. A vida não é justa, né? Segunda coisa, você é um adulto. Terceira coisa, ninguém te deve nada. Quando você coloca esses drives na sua cabeça, você entende que adulto resolve problemas. Criança não resolve problema. Sabe? Criança bate o pé e chora. Adulto resolve problema. É isso aí. É enfrentar o negócio. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já já com essa entrevista deliciosa com o Jefferson. Fica com a gente. @Mara Descomplica. Voltamos. Eu quero agradecer você de Votuporanga, Santo André, em São Paulo, Recife, Pernambuco, BH, Minas Gerais, e você que está na Polônia, em Varsóvia. Manda um zap, me diz quantos graus está aí. Deve estar caindo maior neve, né? Eu tenho um cliente na Romênia, ele me manda umas fotos que eu falo, gente, tudo branquinho, Jefferson. Ai, que coisa linda. É lindo, mas não dá para mim, não. Gosto de calorzão também. Eu também. Sou pernambucano. Pernambucano gosta de calor. Com certeza, né? Jefferson, me diz uma coisa. As pessoas, no passado, chamavam o gestor de chefe. E depois isso começou a não ficar bacana, e começou a ser líder, começou a ser gestor. Qual que é a diferença desses dois, chefe e gestor e líder? Bom, eu vejo que tem muita gente ainda, Mara, que quer agir como agia-se no passado. Se você pegar hoje as empresas, elas mudaram muito o modus operandi dela. Você vê que as empresas de maiores resultados no mundo são as de tecnologia, né? Tá. E você nota que o líder, ele acaba virando uma inspiração para os seus liderados.
O Tá, chefe, ele exerce muito mais o poder que ele tem, que paga o salário, aquela coisa assim, e ele tá. acaba tendo uma conduta com algumas pessoas, com as pessoas, com seus colaboradores, de uma maneira bem pesada, às vezes, né? Que hoje não se trata mais. A gente tem que entender que o mundo mudou. Ninguém tem que usar mais alguns termos, às vezes, até mais fortes com algumas pessoas. Eu acho que a liderança, ela não só pode se exercer dentro do mercado de trabalho, mas também dentro da vida, também dentro de organizações, também dentro da sua própria casa. Do Eu tenho nosso 4 filhos. condomínio. Eu tenho 4 filhos. Eu Quatro tenho filhos, quatro Jesus. filhos. Eu fui pai solteiro, eu sou aquela fora da curva. Eu fui pai solteiro com 16 anos, criei minha Ai, filha sozinho. nossa. E, e aí, assim, eu sempre falo, poxa, eu tenho tantos seguidores na internet, mas se esses 4 não me seguirem, não vale nada, Exato. sabe? Então a liderança, ela arrasta as pessoas. E isso está muito mais ligado à sua conduta em relação ao ser humano. Porque o líder, de fato, ele se preocupa com o ser humano, com o desenvolvimento do ser humano. O chefe, ele preocupa só com o resultado. Ele só preocupa com o dinheiro que está entrando na empresa dele e aquele colaborador dá para ele dinheiro. É isso, é resultado tão somente. E o líder não, o líder se preocupa com o desenvolvimento das pessoas e aonde as pessoas podem chegar para uma sociedade melhor, né? Sociedade melhor, uma empresa melhor, tudo melhor, uma vida pessoal melhor, né? Eu Sim, queria puxar o que você falou no último bloco, que eu achei muito legal, que ninguém deve nada para gente, né? Então, porque tem gente, eu consegui uma vaga numa universidade de nome bom, e meu pai não tinha como me ajudar a pagar. E eu perdi a vaga. E aí, no ano seguinte, fui lá, fiz o vestibular de novo e tal. E muita gente fala assim, hoje, né? Não, mas meu pai tem que me pagar a minha faculdade. Eu falo, não, teu pai não tem que nada. Teu pai tem que te educar para que você seja uma pessoa feliz, ética, responsável, de bom caráter. Agora, pagar a faculdade, meu pai, coitado, ele gostaria, mas ele não podia. Então, assim, ninguém tem que nada. Adorei o que você falou, porque as pessoas acham que tem, né? sim. E a gente está crescendo assim. Eu tenho, como eu falei, os meus 4 filhos, os 2 mais velhos fizeram faculdade, né? Inclusive o segundo mais velho está na faculdade, a outra fez 2 faculdades, a mais Legal. velha. E aí os mais novos, um mexe com tecnologia, ele faz estágio no Facebook, Legal. e a outra é artista. E ela Tá. fala, eu nunca pressionei ninguém para fazer nada. Assim, você tem que fazer tal coisa. Eu falo assim, mas é o seguinte, você tem até os 22 anos de idade para desenvolver a sua vida. Tá. Porque se você não cria uma autonomia com isso, se você não dá para o seu filho uma responsabilidade do crescimento pessoal dele, sabe? Você cria nele uma dependência sua que você não sabe até o dia que vão chamar nossa senha lá em cima, né, Mara? E se chamar sua senha lá em cima, a gente tem filhos e cidadãos de personalidade frágil, sabe? Que não consegue nem ir para a direita nem para a esquerda porque não foi instruído pelo pai a ser forte. Então, às vezes eu tenho a impressão que os pais criam os filhos até os 50 anos como bebês. É porque a geração passada, essa geração agora, ela carrega muita culpa. Ela carrega muita culpa, porque foi uma geração, eu digo assim, a nossa geração, né? Eu tenho Sim, 43 anos. A gente tem aquela coisa de ter que trabalhar demais. A economia mudou. Então, se você parar para perceber, os pais da minha idade, da sua idade, eles trabalhavam mais do que, por exemplo, antigamente a mulher não trabalhava tanto quanto hoje está no mercado de sim, trabalho, né? E a gente luta bastante aqui pela igualdade, né? De salarial, igualdade de tudo. Né? Então eu não sou eu sou um simpatizante do feminismo, né? Eu acho que os direitos têm que ser iguais para todos, sim. né? Então assim, mas se você parar para analisar, isso não era uma realidade há 30 anos atrás, sabe? E Porque a era gente, 30 anos é outro dia, né? pois é, Mara, você vê que a maioria das mulheres naquela época não trabalhavam como hoje. E Sim, aí hoje você vê que existe uma certa culpa, e a gente tem aquela frase, quero dar para os meus filhos o que eu não tive, é. sabe? E aí você dá muita coisa, mas você não dá o mais importante, que são os valores. Eu falo muito para meus mentorados, Jefferson, você não é motivacional. Eu falei, não, eu sou ativacional. Sabe por quê? Porque quando eu crio um desconforto em você, eu te trago uma realidade. E quando eu te trago um desconforto, ninguém se move se não tiver desconforto.
Sim, E é eu crio verdade. desconforto nos meus filhos. Então, se você parar para analisar, eu deixo ele desconfortável, sabe? Eu falo assim, não, você vai ter que fazer isso aqui, cara. Você que tem que gerar isso aqui, É, sabe? Eu tô aqui para te dar retaguarda, sabe? Isso isso. é natureza. A águia, ela ensina os filhos, os filhotes voarem como? Levando pro alto do penhasco e soltando eles lá de cima. Se vira, né? E vira. Tipo, E esse se vira. desconforto faz você crescer. É, exato. É só assim que a gente aprende, né? Fazendo, errando, fazendo de novo, né? E aí me marcou muito, porque eu tenho amigos de 30 anos e eles falam assim para mim: ai, mas meu pai tem que me deixar uma casa. Eu falei, gente, teu pai não tem que nada, não. Ninguém tem que nada com ninguém, não é não? Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, exatamente. Vamos à luta, né? Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já com esse papo com o Jefferson. Quem ainda não me segue nas redes sociais, @Mara Descomplica. Fica com a gente, eu volto já já. Voltamos! Obrigada, Caldas Novas, Goiás, Rio de Janeiro, capital, São José, Santa Catarina e México. Acho que é a primeira vez que você está aqui no meu programa, hein? Jalisco, é um prazer ter todos vocês aqui com a gente. E eu quero falar para o Jefferson que eu sou uma pessoa que adora estudar. Tenho 2 faculdades, 2 pós, curso de especialização, sou coach, sou perita, mas nem sempre a gente tem condição financeira para se especializar. Você, como especialista na área de desenvolvimento pessoal, o que você acha que a pessoa, para escolher, o que ela tem que priorizar? Técnica, comportamento, gestão? O que você acha? Mara, de verdade, a gente está vivendo um mundo tão complicado, né? Agora, pós-pandemia, as pessoas Muito. estão com muitas dificuldades, assim, no âmbito pessoal. Eu acho que o que a pessoa tem que mais investir é nela mesma, sabe? No autocuidado. Quando eu falo autocuidado, é no desenvolvimento dela como pessoa, como indivíduo. Obviamente que o conhecimento, isso ninguém te tira. Estudar é prioridade, a gente tem que estudar mesmo, tem que aprender mais sobre a gente mesmo. Mas mais sobre aprender do que de coisas, é importante aprender de quem, sabe? Tá. Porque é mais importante, antes de você ter, você tem que aprender a ser, né? Então, se você tem o conhecimento de você, quando você se cuida, quando você entende quem você é no mundo, sabe? Você consegue escalar várias coisas. Você consegue. Sabe que por mais que tenha dificuldades hoje, eu tenho uma, uma colaboradora que a gente conseguiu para ela uma bolsa de 100%, sabe? Uau! Mas por quê? Porque ela sabe quem ela é, ela encontrou a identidade dela, ela pratica nela o autocuidado, ela pratica nela o autodesenvolvimento, então, automaticamente, essas coisas vêm. Porque o universo, ele conspira para aquelas pessoas que não fazem mal para ninguém. E quando eu falo não fazer mal para ninguém, é principalmente não fazer mal para si mesmo. Sim, isso que você falou é verdade, né? Eu trabalhei em banco 30 anos, né? Então, cheia de metas. Aí ligava para um cliente, não quero. Ligava para outro cliente, não quero. Pronto, meu dia, se eu ligasse para mais 500 pessoas, ninguém ia querer, porque eu estava com aquilo comigo. Aí no outro dia eu falava: não, hoje vai dar certo, eu vou vender para caramba. Pronto. Por quê? Porque estava em mim aquilo. Aquela coisa do positivo vem coisas boas, né? Você acredita nisso, Jefferson? Totalmente. A gente, assim, sabe o que a gente ignora? Existem leis no universo que muitas vezes, Mara, a gente ignora. Por exemplo, se você plantar laranja, a probabilidade de nascer limão É é nenhuma. zero, sabe? Então, essa é uma lei do universo, é a lei do plantar e colher. Como existe também a lei da atração, sabe? Se você vibra está em vibrações boas, está conectado com vibrações boas, conectado com o universo, conectado com a positividade da vida, a probabilidade de tudo dar certo na sua vida é muito maior, Sim, concordo. sabe? Concordo. Então, o que acontece? Esses dias eu citei aqui, e às vezes as pessoas têm meio restrição, né? Eu citei o poeta Mano Brown, né? Hum, Esses dias, numa palestra minha, o pessoal ficou de cara, assim, porque eu falei, olha, não fuja do ambiente ruim. e eu concordo. E o ambiente ruim, muitas vezes, é você. Você é o seu ambiente.
Então, fuja de você. Fuja de Fuja você. dessa versão sua que não conspira ao seu favor. Porque, vou te falar uma coisa, muitas pessoas, Mara, no final das contas, elas acabam sentindo que não merecem algumas coisas, não tem um sentimento de merecimento, e elas começam a se sabotar quando as coisas boas começam a acontecer para elas. Ao invés de festejar, né, Por isso que eu estou te comemorar. falando, o autocuidado, quando eu falo autocuidado, é você procurar terapia, você procurar Sim. um profissional que possa te ajudar, ou você procurar conhecer a você mesmo. Quando Coisas que você você conhece a você gosta de mesmo, fazer, né? Pô, uma Mara, atividade física vem muito para nós de volta, né? eu faço terapia, eu perguntei Eu pro também. amigo meu, que é terapeuta também, e ele é neurocientista. E eu perguntei para ele, cara, qual o melhor remédio para qualquer tipo de problema psíquico? Ele falou, cara, atividade física e meditação. Meditação tem uma dificuldade, porque eu sou muito agitada, mas atividade física é todo dia. Ô, Mara, vou te dar uma dica, tá? Eu sou Ah, hiperativo. Aí tá. sabe o que eu faço? Eu faço atividade física, aí Ah, fico cansado, aí medito. dá certo? Dá Eu vou certo. tentar. Eu também, eu sou muito elétrica. Nossa, Meditação guiada. hoje A meu gente consegue. personal falou assim: Nossa, o que que você tem que você está agitada? Eu falei, mas eu sou assim. Ô, Mara, na verdade, assim, você pode fazer qualquer PhD no mundo. Se você não se estudar, se você não se conhecer, você nunca vai desfrutar da sua melhor versão. E o mundo vai estar perdendo uma das coisas mais preciosas que existe, que é você na sua alta performance. Na verdade, na sua auto performance. Sabe? Certo. Você pode ser um psicólogo espetacular, um coach espetacular, mas se você não estiver conectado com a sua essência, conectado com você, você não vai conseguir exercer o melhor, Chegar a lugar nenhum. não vai conseguir. O que que a gente faz com esse mundo ansioso que a gente está vivendo, né? Todo mundo sofre de ansiedade. É verdade. É verdade. Você sabe Inclusive nós, pelo jeito, porque a gente. inclusive nós. Mas assim, eu acho que você encontrar algo que te dê equilíbrio, Tá. sabe? As pessoas elas não querem achar tempo para determinadas coisas. Porque as 24 horas que eu tenho, você também tem. O Elon Musk também tem. O Bill Sim, Gates também tem, sabe? As principais personalidades que têm resultados no mundo também têm as 24 horas que a gente tem, sabe? Eu acho que uma dica que eu vou dar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui: elimine tudo da sua vida que te roube energia. Vou falar no seu olho, ó. Tudo na sua vida que te roube energia, elimine. Problema não se administra, problema se resolve. resolve. Isso. Eu, quando trabalhava no banco, gestora, o pessoal vinha e falava assim: olha, o fulano fez isso, isso e isso, e o cliente. Tá, quero saber o que, que o cliente quer. Vamos resolver o problema do cliente. Depois a gente conversa com a pessoa e vê o que, que ela precisa para não repetir. Agora, você vir aqui me dizer que o fulano cometeu esse erro, vamos resolver. Sabe qual que é a verdade, Mara? As pessoas têm medo do futuro. A ansiedade nada mais é do que medo do futuro. Medo do que pode vir a acontecer. 99%, 98% para ser mais exato, 98% das coisas que você tem medo não vão acontecer. Ah, sim, porque você atrai, né? Entendeu? Mas a gente tem medo da coisa, eu vou ser assaltado, eu vou perder o emprego, você fica numa ansiedade de uma coisa que não está nem acontecendo. Sim, Deixa acontecer. Se acontecer, caso aconteça, você resolve. exatamente. Boa. Pessoal, nós vamos para o nosso último intervalo. Na volta, o Jefferson vai explicar para a gente como o coach pode ajudar a gente no desenvolvimento pessoal e explicar o método dele, o salto, que eu estou super curiosa para conhecer. @Mara Descomplica. Voltamos, o Mara Descomplica está no ar e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Curitiba, no Paraná, São Gonçalo dos Campos, Bahia, Santo Antônio, na Bahia, Castanhal do Pará, Ubatuba, São Paulo, Guarulhos e Heitoraí, Goiás. Muito obrigada, e todo mundo que está aqui da cidade de São Paulo e de BH, onde fica a nossa rádio maravilhosa, Rádio na Voz Delas. Jefferson,
Me conta o que o coach pode nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. E entendo que no profissional também, né? Porque uma coisa leva a outra. E qual é o método que você criou e como a gente te encontra, como a gente faz para conhecer o teu método? Mara, antes de qualquer coisa, eu tenho que elogiar a rádio, você, obrigado antes de qualquer coisa pelo convite, elogiar a trilha sonora que a gente fica aqui curtindo. Nossa, olha que bom gosto, vocês são de um bom gosto Obrigada. fora de série. Respondendo a sua pergunta, eu lembrei de uma frase que o Elon Musk falou uma vez. Ele falou assim: eu não fiz Harvard, eu contrato quem faz. Boa! A gente precisa entender que nós não somos bons em tudo que a gente faz, bons em tudo que a gente precisa. O coach nada mais é que um treinador, um orientador que vai nos fazer com que nós nos encontremos de uma maneira melhor, com a nossa melhor versão, sabe? Eu acho que gente precisa de gente, sabe? E eu acredito que você, por exemplo, é uma coach financeira, Sim. né? Eu não tenho a mesma habilidade que você, mas eu preciso de você para que eu possa aprender a ser um gestor melhor das minhas finanças, sabe? Muita gente tem preconceito com coach, preconceito com pessoas que têm uma habilidade diferente da dele. Isso é muita vaidade, é muito orgulho. A gente está muito ligado ao orgulho, e o orgulho mata a gente. Quando eu criei o método Salto, só para vocês terem uma ideia, eu fui diretor técnico da rede Jaque Genini, aqui de São Paulo, a rede de salões de beleza. Fui palestrante com mais de 25 mil alunos, né? Palestrante com mais de 25 mil alunos presenciais na área da beleza, na área da cosmético, na área do desenvolvimento pessoal, em várias áreas, porque uma coisa está ligada à outra. Quando nós desenvolvemos o método Salto, veio muito do sonho da pessoa saltar para dentro dela. Sabe? Entendi. Não é, as pessoas elas pensam assim, eu vou buscar Deus fora. Vou subir, né? Vou subir. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus está dentro de você, É. sabe? A resposta está dentro de você. E só está escondida dentro dos porões da sua alma, sabe? Exato, e a gente que precisa acreditar. Vou contar uma passagem aqui, acho que eu nunca contei no programa. Eu já tive um câncer quando eu tinha 37 anos, fiquei bem. Depois, há 2 anos, no meio da Covid, eu tive uma trombose venosa cerebral, junto com o câncer. E aí, o pessoal chegava no quarto e falava assim: cadê a paciente? Aí eu falava assim: sou eu, você não é acompanhante? Eu ficava arrumada, maquiada, esperando os médicos. E o médico falava assim: mas o dia da cirurgia não pode ir assim. Eu falei: não, eu tenho que ficar assim, linda e maravilhosa, para atrair coisas boas e correr tudo bem. E ó, tô ótima, linda e maravilhosa, não tô pronta para outra, mas a minha cabeça mandou na minha cura. Tá tudo Eu aqui. não tenho dúvida. Mas é a certeza absoluta. Eu até cito uma das grandes personalidades que já existiu na história do mundo, que é Jesus Cristo, né? Que ele fala o seguinte: se você não renovar a sua mente, é impossível você provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá. Você tem que renovar sua mente sempre. Não tem como você ter um iPhone 14 rodando com o software do iPhone 1, o iOS 1. Então, você tem que renovar sua mente sempre. E o coach, ele nada mais é que um facilitador, é um atalho para você encontrar a sua melhor versão. É um caminho, na verdade, para você encontrar a sua melhor versão. Sabe? Quando a gente larga um pouco esse orgulho de não querer buscar, de não querer ter, isso aí acaba nos prejudicando bastante, né? Falando de coach financeiro, eu sempre digo, né? Quando você está doente, você vai ao médico. Quando está com dor de dente, você vai ao dentista. Quando você está com problema de finanças, tem que procurar alguém que entenda de finanças para te ajudar. Exatamente. Esse teu método, ele é em grupo ou é individual ou pode ser os dois? É os dois. A gente está fazendo hoje. Nós começamos ontem a imersão, né? Foi ontem o primeiro dia de imersão, hoje é o segundo dia. Mas eu faço a mentoria, porque ele leva as pessoas à mentoria, né? Na verdade, a gente pegou o método que é online, nós fazemos ele presencial.
como a gente não consegue, nesse momento, alcançar todo mundo e escalar o presencial, a gente faz ele em grupo online, mas eu gosto mesmo, assim, a ideia é fazer a mentoria, porque a mentoria você consegue extrair o melhor, né? Você consegue dar as ferramentas, a gente aplica algumas ferramentas, e aí, com essa ferramenta ativacional, a pessoa consegue ter a melhor versão dela. E nós, pobres mortais, conseguimos ser mentorados seus, né? Não é só Gustavo Lima. O Gustavo Lima, ele também é mortal. Também, né? E às vezes, olha que eu vou falar uma coisa, não estou falando do caso do Gustavo, tá? Mas a gente for colocando o poder aquisitivo que ele tem, às vezes ele também é pobre. Entendeu? Então, assim, o ser humano é tudo igual. Nós não é somos só iguais. o dinheiro que manda, né, Jefferson? Tem muita gente rica que é pobre, e tem muita gente pobre que é rica. Sim, sabe? sim. A pobreza não está na ausência do dinheiro, né? Então, verdade. O salto, ele só faz você encontrar a sua melhor versão para que você consiga desenvolver o seu propósito nessa terra. Se você é um excelente consultor, quando faz o salto, você fica... Voa! É como eu sempre brinco com as pessoas e falo assim, eu sou meio nerd, né? Então eu falo que eu sou o professor Xavier. sei. A gente ajuda a pessoa a desenvolver os dons dela. E quem quiser te encontrar no Instagram? No Instagram, @Jefferson Lima, com 2 F de faca, Jefferson Lima, _oficial. Se quiser, inclusive as mentorias que a gente dá, a mentoria ao salto, né? Essa mentoria individual. Eu abri, aliás, então eu vou até fazer aqui um negócio meio doido. Vão brigar comigo, meu time vai brigar comigo. Eu não tenho muitas vagas mais para mentoria, porque a gente está com a agenda muito cheia. Mas eu vou abrir algumas vagas para a sua audiência aí. Oba! Quem quiser para fazer a mentoria comigo, né? São encontros online, mas se a pessoa for de São Paulo, pode ser presencial, inclusive, algumas vezes. Tá. Eu vou abrir a mentoria O Salto para algumas pessoas aí, não tem mais vaga, mas eu vou abrir para sua audiência. Legal. Para quem quiser fazer, e é muito bacana, viu? É muito bacana mesmo. Obrigada. Depois manda um postzinho seu que a gente vê com a rádio para divulgar também. Claro, claro. Tá? Vai ser um prazer. Gente, estamos terminando o programa. Jefferson, adorei te conhecer, adorei o papo que a gente teve, super enriquecedor. Quem quiser conversar com o Jefferson, @Jefferson com 2 Fs, Lima, _oficial. É isso aí. Gente, muito obrigada. Terça-feira estamos de volta. Jefferson, você foi muito generoso comigo. Obrigada. Imagina, você que foi comigo, adorei estar com vocês aqui. Adoro falar para as mulheres. Inclusive, recentemente eu dei uma palestra no Grupo Mulheres do Brasil, aqui da Luísa Trajano. Sei. Foi uma... Nossa, adoro. As mulheres vão mandar no mundo. Ah, certeza. Gente, obrigada. Um beijo. Até semana que vem. @Mara Descomplica.